Já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Adélia Alves Souza, de Brasília, ela diz: tenho parentes que têm cicatriz no pulmão, detectada por raio-x e tomografia. O médico disse que pode ser contato com tuberculose que não desenvolveu. Isso é um problema? Quem tem essa cicatriz pode ainda desenvolver a doença? Especialmente não. Pode não ser o problema, mas qualquer pessoa, mesmo não tendo nenhuma cicatriz, nenhuma mancha, nada, nenhuma imagem radiológica, pode desenvolver tuberculose. Como nós dissemos, depende do estado imunológico dela. Então, é importante só manter um acompanhamento, mas sem nenhuma preocupação especial, porque não é um risco tão acrescido em relação à população geral. Queria falar um pouco, complementar em relação, estava falando um pouquinho do estigma associado à doença. Uma das questões que surge é quando, no ambiente de trabalho, por exemplo, uma pessoa faz um teste para aptidão profissional e passa por um raio-x. Nós recebemos uma denúncia de uma concursada, né, para Petrobras, inclusive, que apareceu no exame admissional dela essa cicatriz. Ela tinha tido uma tuberculose, estava no final de um tratamento e a junta médica a impediu de iniciar de começar a trabalhar, né, de iniciar o seu trabalho. Ela recorreu ao fórum, nós a colocamos em contato com a Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Zoologia, que é uma sociedade médica, né, de expertise na área de tuberculose, que emitiu um laudo dizendo que ela não oferecia nenhum risco de transmissão, dados ela já está no final do seu tratamento, e que aquela cicatriz fazia parte, né, a marca da doença, mas que ela, de fato, estava plenamente apta para assumir as suas funções. E ela, numa assessoria de comunicação, ela era formada em comunicação, e ela foi impedida, e ela nos mandou uma carta muito pungente, assim, colocando deprimida, desesperada, e inclusive com uma tendência até de abandonar a carreira pública, de não seguir adiante, porque tinha se sentido profundamente desrespeitada, discriminada e violada no seu direito como cidadã por conta de uma cicatriz de um final de tratamento de tuberculose. Então, assim, o cenário realmente bem mais complexo. Ainda bem drástico, né? Assim, a discriminação. José Roberto Gomes, do Rio de Janeiro, pergunta: a vacina BCG garante 100% de imunidade? A vacina BCG, ela confere imunidade, mas por um período restrito da vida. Então, protege particularmente as crianças até 5 anos de idade e defende contra formas mais graves da tuberculose. Um reflexo muito claro do benefício da BCG é que a gente tem muito pouca tuberculose infantil no Brasil, muito pouca mesmo. A cobertura é extremamente alta, praticamente 100% das crianças são vacinadas. É uma vacina recomendada que se dê ainda na maternidade. E por quanto tempo ela... Não, a BCG se faz apenas uma vez na vida e geralmente nas primeiras 24 horas, ainda na maternidade. Como quase 97% hoje tem o parto hospitalar, praticamente todas as crianças saem vacinadas na maternidade. Aquelas que não saem, têm recomendação de serem vacinadas até um mês. Então, essas crianças, que são quase a totalidade das crianças que nascem no Brasil, tem essa proteção, mas ela não é uma proteção para a vida inteira, é uma proteção para a primeira infância, principalmente. Diga. A cobertura em termos de vacinação é boa, a gente não tem um problema, o Brasil não apresenta problema em termos de cobertura. Inclusive, essa marquinha que a gente tem aqui no braço, aqui, né, isso é um exemplo desse alcance. Praticamente todos os brasileiros são vacinados em relação à BCG, que é até hoje o Brasil um dos maiores produtores da BCG. Nós temos no Rio de Janeiro a sede da Fundação Tafa de Paiva, que produz a vacina BCG, que é distribuída por todo o Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, exportada até para alguns países. Então, assim, tem uma vacinação, a questão não é essa. O problema é que a vacinação, como disse o Drau, ela não protege na vida adulta, ela protege algumas formas mais graves, inclusive formas não pulmonares. É bom dizer que, embora que 80% da tuberculose seja pulmonar, né, nós temos 20% de outras manifestações. Em qualquer órgão do corpo, ossos, rim, fígado, coração, qualquer tecido vivo que ela pode se manifestar e de muito maior complexidade, né, de diagnóstico, porque a sintomatologia ela é oculta, é difícil de diagnosticar. Mas sem a mesma relevância de saúde pública, porque ela não é transmissível. Sim, ela não é transmissível, mas ela afeta 20%. Ela só é transmissível quando ela está no pulmão, que é a forma mais comum. Mas é importante marcar, porque muitas pessoas podem, né, desenvolver a tuberculose não pulmonar, não estarem atentas para isso.
E ela é grave em situações, né? Existe a tuberculose óssea, ela pode deformar, dar uma incapacitação permanente, tuberculose na meninge, tuberculose rim, fígado, coração, quer dizer, em qualquer pele, tuberculose na pele, comprometer. E como a gente tem uma dificuldade de identificação, quer dizer, não se pensa nem na tuberculose pulmonar, que é a mais comum, né, que é a mais visada, imagina as outras formas. É importante marcar isso. Aldra Martins, de Brasília, ela diz: eu sou médica aposentada e trabalhei muitos anos em UTI, tive contatos com pacientes portadores de tuberculose. Depois de alguns anos afastada do trabalho, adquiri a doença. E agora eu gostaria de saber se existe algum programa que acompanhe os profissionais de saúde que lidam diretamente com a doença. Não é específico, porque qualquer programa, qualquer serviço pode acompanhar, seja profissional de saúde ou não. Nós, profissionais de saúde, temos uma exposição muito maior. Se a estatística aponta que 1/3 da população tem o bacilo, a população de profissionais de saúde, praticamente todos, ou quase todos, têm o bacilo, né? Não estão doentes, mas têm o bacilo. Nara Soares, de Ribeirão Preto, São Paulo, ela pergunta: gostaria de saber se existe alguma ação do governo para garantir o direito do paciente, já que o tratamento dura 6 meses e ele acaba ficando exposto. O INSS poderia afastar o portador do trabalho por esse período? Não, por esse período não se justifica. Esse é um ponto muito importante que eu acho que nós dois vamos querer falar aqui, porque é uma das questões centrais hoje, a questão dos direitos das pessoas com tuberculose. Nós estamos publicando agora, talvez ainda em abril, um livro falando especificamente dos direitos das pessoas que têm tuberculose. Porque a maioria das pessoas não sabe, mas dependendo do grau de incapacidade, né, de sequela, porque muitas vezes a pessoa traz sequelas da tuberculose, ela tem uma série de benefícios sociais previstos em lei, inclusive até isenção de imposto de renda, aposentadoria, afastamento do trabalho pelo tempo em que ela representa também um risco de transmissão. E hoje a gente está numa verdadeira cruzada por expandir esses benefícios sociais e garantir às pessoas com tuberculose benefícios sociais da ordem, seja monetária ou cesta básica, porque a gente já tem visto que muitos municípios oferecem benefícios como vale transporte, café da manhã na unidade, mas nós estamos querendo fazer isso uma lei federal que garanta um benefício para todas as pessoas com tuberculose. Bom, Nelly de Florianópolis, ela diz: perdi o início do programa e gostaria de saber quais os exames que posso realizar para diagnosticar a tuberculose. Bom, se ela não tem os sintomas da tuberculose, ela não deve se preocupar com isso. Se ela não tosse, você não emagreceu, você não tem febre, você enfim, não há por que ficar investigando se você não tem sintomas. Mas os sintomas, os exames são basicamente o exame clínico, a baciloscopia, para quem já tem tosse e escarro, né, raio-x, e dependendo da necessidade, temos exames mais complexos. Bom, Edson de Florianópolis, ele diz o seguinte: há 1 ano e meio tive a doença, acompanhada de secreção, e fiz o tratamento por 6 meses, e agora, depois de um tempo, voltei a sentir dor nas costas, acompanhada de escarros e sudorese durante a noite. Gostaria de saber se é normal ou se a doença ainda está no organismo. Tenho tosse há mais de 3 semanas, uma perda significativa de peso. Esse problema eu venho percebendo desde a cirurgia, de uma cirurgia cardíaca. Isso daí já é um outro telespectador. O que fazer? A ligação caiu e não deu tempo de pegar o nome local desse outro telespectador. A gente também aqui não vai fazer diagnóstico pela televisão, mas seguramente as duas questões que foram levantadas merecem uma investigação, claramente. Se a pessoa já teve tuberculose, tem tosse, está com escarro e febre, deve procurar a unidade de saúde, que é relativamente comum a doença recidivar, principalmente nos casos que não é concluído o tratamento, que a pessoa aparentemente está curada, mas não está curada e a doença pode voltar. Então, nos 2 exemplos, eu recomendaria que fosse buscar... fazer o teste mesmo, o teste de escarro e fazer os exames completos. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Nossos parabéns à NBR, por Roberto Pereira, da Coordenação Geral do Centro de Educação Sexual, SEDUZ, membro suplente da Comissão Nacional de AIDS, do Ministério da Saúde, da Executiva do Fórum ONGs Tuberculose Rio de Janeiro.
Nosso parabéns à NBR por trazer ao público brasileiro um programa bem feito e com muitas informações importantes para ajudar a melhorar a questão do enfrentamento à tuberculose. Parabéns ao Draulio e ao Carlos pela clareza das suas falas. Só assim, com diálogo entre sociedade civil organizada e gestores, com possibilidade de ações integradas e complementares, é que podemos vislumbrar uma luz no fim do túnel. Bom, pegando esse gancho aqui, Carlos, gostaria que você falasse exatamente dessa mobilização. Houve agora o Dia Mundial, a Semana Nacional, né, de combate à tuberculose. Gostaria que você falasse dessas ações conjuntas, né, do trabalho das redes sociais, das ONGs e essa ação conjunta com o governo. Então, perfeito. A tuberculose é uma doença física, mas é uma doença social. E na medida que é uma doença social, ela tem uma dimensão que vai para muito além daquilo que pode ser ofertado ou daquilo que é abordado pela saúde. A gente sabe que a doença está associada às condições de vida da população, a fatores econômicos, culturais. A gente falou aqui bastante da questão, né, do estigma, do preconceito, da discriminação, da desinformação, mas também dos mitos, quer dizer, informações equivocadas, truncadas, né, ideias preconcebidas, né, que afastam as pessoas, que causam pânico, medo. E a gente entende que a tuberculose, tendo essa dimensão, né, global e nacional, com o problema de saúde pública, ela tem que ter uma ação coletiva também de resposta a isso. Né? Ela não é um problema só da saúde, ou dos profissionais de saúde, ou daqueles que trabalham com a questão, né, saúde e doença. Ela também é uma questão social. E você tem um campo enorme de trabalhar as questões de prevenção, porque prevenção, do ponto de vista médico, é diagnosticar precocemente e tratar de uma forma oportuna até o final. Mas prevenção, do ponto de vista social, a gente viu isso no vídeo, né, é abrir casas, portas e janelas, conscientizar e informar a população sobre a necessidade de ventilação, sobre a entrada e incidência de luz solar, né, sobre a informação de que ambientes aglomerados, né, facilitam o contágio, de que existem outras formas de tuberculose, que o tratamento, né, é de 6 meses, que você tem que ter uma adesão. Questões relacionadas à violação de direitos dos pacientes. A gente precisa construir um pouco essa história que a tuberculose do passado não construiu, né? Hoje nós temos um movimento social muito fortalecido, baseado muito, no caso, por exemplo, no enfrentamento da epidemia de AIDS, que não só enfrentou a epidemia do ponto de vista da patologia, né, médico, biomédico, mas também social. A gente precisa quebrar um pouco essa hegemonia. Hoje ainda o discurso da tuberculose, ou a abordagem, a prática, ainda está muito centralizada na atuação do médico, né, no discurso da academia. E o que a gente vem fazendo, em 2003, no Rio de Janeiro, né, o estado de maior incidência, né, maior número de óbitos por tuberculose, quase 900 casos de óbitos, né, mortes que poderiam ser evitadas. A sociedade civil reagiu, né, nós nos organizamos no sentido de consciência do problema, de criar um movimento, né, de alertar a população, de conscientizar, né, a população sobre a grave ameaça da tuberculose e, acima de tudo, né, exercendo um controle social, como está garantido na Constituição e no SUS, de cobrar das autoridades ações mais efetivas para o controle da tuberculose. Porque, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das comunidades e das populações mais afetadas, cada dia, né, a tuberculose tem levado um número maior, né, de vítimas, e isso nos tem angustiado muito. Bom, o Carlos estava falando dessa importância da continuidade do tratamento. Esse ainda é um dos desafios para o programa. Por quê? Enfim, o diagnóstico é simples, o tratamento também. Por que é tão difícil, né? O controle, esse é um dos pontos centrais? Esse é um dos pontos centrais. Talvez o maior desafio seja a adesão ao tratamento. Quer dizer, o diagnóstico, nós temos uma rede que dá conta desse diagnóstico, embora tenhamos que melhorar alguns aspectos de acesso a determinadas populações, como já falamos aqui, mas a questão da adesão ao tratamento não é simples, o tratamento não é simples. Um tratamento de 6 meses nunca é simples. Quando nós temos um amidalite, que temos que tomar uma caixinha de remédio que dura 14 dias, dificilmente alguém consegue ficar mais de uma semana se tratando. Quando você toma um medicamento que dá enjoo, que tem alguns efeitos colaterais que não são importantes, mas são incômodos, e você se sente perfeitamente bem depois de 2 semanas, dificilmente você consegue manter esse tratamento por 6 meses,
até pela vontade de voltar à vida que tinha antes. E muitas vezes, como vimos nos relatos, a pessoa tem um hábito de beber, de fumar, né, tem muita baladas. situação também com drogas. E aí, para você ficar disciplinado durante 6 meses é muito complexo.